Fala galera, aqui é o Jogador Insônia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você acabou chegando nesse vídeo porque está com dúvidas com respeito ao funcionamento das mecânicas de Warframe. Esta série de vídeos é justamente para tirar todas essas dúvidas de novos jogadores, desvendando o game e provando que apesar de possuir muito conteúdo, Warframe não é um jogo difícil de se aprender, dominar e se divertir. Caso esteja procurando informações mais básicas, já fiz outros vídeos explicando conceitos básicos sobre o jogo em si, os módulos da Orbital e como funciona o uso dos mods, assim como funcionam seus upgrades. No vídeo de hoje falaremos mais sobre a ficha de atributos de Warframes, para que você compreenda melhor quais mods utilizar e buscar melhor eficácia em suas missões. Atributos de Warframes. Uma vez na tela para equipar os mods de seu Warframe, na lateral esquerda verá os seguintes atributos. Armadura. Este atributo rege a redução de dano que seu personagem possui a cada ataque recebido. Note que a redução de dano depende da quantidade de dano que um determinado inimigo causa a você, porque esse valor pode variar não somente de inimigo para inimigo, mas também depende do nível que cada um possui. Assim sendo, um mesmo tipo de unidade inimiga pode ter um ataque de 200 de dano em um nível baixo, mas pode usar o mesmo ataque em níveis mais altos e possui o poder de 1000 de dano. Essa redução funciona como um filtro do dano que você pode vir a receber direto na sua vida. Este atributo não possui qualquer influência nos escudos. A quantidade de armadura pode ser aumentada com o uso de diversos mods, use-os com sabedoria. É importante saber que, mesmo que entupa sua build de mods e tenha números enormes de armadura, nunca conseguirá atingir a redução de dano de 100%. Até determinados valores, você poderá atingir um bom número de porcentagem de redução de dano. Porém, na medida que for aumentando seus valores de armadura, a porcentagem de redução que será somada será cada vez menor. A armadura pode ser um atributo importante que influencia habilidades de certos Warframes. Energia. O atributo de energia rege a sua capacidade de utilizar as habilidades de seus Warframes. Cada habilidade de Warframe possui um custo de energia. Quando utilizada, essa habilidade consome o referente de energia, conforme visto na barra azul que se encontra na extremidade inferior direita quando está em uma missão. Caso chegue a zero ou seja de um número menor que o mínimo do gasto de uma habilidade, a mesma não será ativada. Mods como Flow lhe darão uma porcentagem a mais de energia total. Ao início de cada missão, seu Warframe não começa com a barra cheia. Para repor sua energia, colete orbes azuis que são encontrados em containers ao longo das missões e derrubados de inimigos após a morte. Algumas habilidades de Warframes, mods de aura ou arcanos podem ir repondo uma quantidade de energia por segundo. Outra informação muito importante é que, caso termine sua build e sobre pontos de capacidade, ela será convertida em energia ao início de cada missão. Alguns mods podem lhe oferecer a opção de iniciar uma missão com 100% da barra de energia cheia. Alguns Warframes não possuem uma barra de energia, como Hildren e Lavos, possuindo mecânicas que se diferenciam de outros Warframes. Falaremos de cada Warframe em separado em vídeos futuros. Escudo. O escudo possui uma redução de dano de 25% apenas, não podendo ser aumentada por nada. Ao receber dano no seu Warframe, a primeira coisa que diminui é seu escudo, e após ele chegar a zero, você começará a receber dano direto na vida do seu personagem. Sair de combate por alguns segundos fará com que o seu escudo se regenere até a quantidade máxima. Caso seu escudo receba dano enquanto recarrega, ele parará a recarga e voltará a diminuir com o dano recebido. Existe uma mecânica em Warframe chamada Shield Gate. Ela consiste em tornar seu personagem imune a dano por alguns segundos após seus escudos acabarem por completo. Após esse breve período, você começará a tomar dano na vida. Quantidade de escudos e a taxa de recarga podem ser melhorados através de mods como Redirection e Fast Deflection, respectivamente, existindo outros mods com atributos diferentes que possuem esses mesmos efeitos. Alguns Warframes como Nidus e Inarus não possuem escudos. Assim sendo, todo e qualquer mod de escudo ou relacionado não terá qualquer função na build. Caso receba o efeito de status tóxico, saiba que ele ignora completamente os escudos, dando dano diretamente na sua vida por alguns segundos. Velocidade da corrida. Este atributo que rege sua velocidade de movimentação em geral.
A velocidade de seu Warframe pode ser aumentada por mods ou de forma momentânea por algumas habilidades de Warframes, sejam eles seus ou de terceiros. Vida. É autoexplicativa para todos os jogadores de qualquer tipo de games de qualquer outro estilo. Em Warframe, a primeira coisa que recebe dano dos ataques inimigos é o seu escudo, e, logo após os instantes da duração do Shield Gate acabar, você receberá dano direto na barra de vida, conforme visto na barra vermelha no canto superior direito da sua tela enquanto estiver em uma missão. A quantidade de dano recebida por ataque inicialmente é reduzida dependendo da quantidade de armadura que você tem, e o restante do dano após esse cálculo será o que você perderá de vida total a cada ataque recebido. O status tóxico drenará sua vida diretamente, não importando o quão carregado seu escudo está. O status corte ignora completamente as reduções de dano causadas pelo atributo armadura, dando sempre 10% do dano total que o inimigo pode causar por segundo. Saiba que você também poderá causar esses efeitos de status como tóxico, corte, entre outros, mas explicarei em um próximo vídeo. Para recuperar vida, colete orbes vermelhos que caem de inimigos mortos ou de containers ao longo das missões. Sua vida pode ser aumentada por mods como Vitality, por habilidades de Warframes e Arcanos. Alcance. Este atributo rege a distância que as habilidades do Warframe em questão irão atingir inimigos ou aliados. Saiba como o alcance se comporta nas suas habilidades ao colocar o cursor em cima da lista de habilidades nos símbolos da parte inferior da tabela de atributos. Mods como Stretch e Algo Reach permitem aumentar o alcance de suas habilidades, como o raio ou a distância à sua frente no uso da habilidade. Valores acima de 100% darão mais alcance à sua habilidade, porém abaixo de 100% irão diminuir o alcance. Duração. Algumas habilidades de Warframes possuem um tempo para permanecerem ativas e manter seus efeitos. Após o término de um contador que irá aparecer em cima do ícone da habilidade usada, como visto no canto direito inferior da tela, a habilidade se desliga e será necessária uma nova conjuração, ou cast, da mesma para que volte a fazer efeito. Mods de duração como Continuity irão aumentar o tempo que a sua habilidade ficará ativa, e o valor do contador de tempo no mostrador será maior após conjurar a habilidade. Certas habilidades possuem uma duração que depende da energia do seu Warframe. Enquanto ativa, a habilidade irá consumindo o valor descrito em sua descrição por segundo, até que você utilize o comando de ativação dela para desligá-la. Neste caso, mods que aumentam a duração irão reduzir a energia gasta por segundo enquanto a habilidade estiver ativa. Nem todas as habilidades possuem duração. Podem ter um uso imediato, como um raio disparado ou uma armadura que absorverá todo o dano recebido antes de você. Neste caso, mods de duração não farão nada nelas, a não ser que uma habilidade de raio, por exemplo, cause um efeito em um inimigo que o deixe paralisado por algum tempo. Neste caso, há uma possibilidade da duração deixar esse inimigo paralisado por mais tempo. Valores acima de 100% farão com que sua habilidade dure cada vez mais, mas valores abaixo do 100% farão com que ela dure menos. Eficiência. O atributo eficiência rege o quanto as suas habilidades irão gastar de energia ao serem conjuradas. Cada habilidade possui um valor de custo de energia padrão mostrado na descrição de cada habilidade, conforme mostrado no atributo Consumo. Ao se usar mods como Streamline, por exemplo, o gasto de energia da mesma habilidade irá diminuir. Valores acima de 100% tornarão suas habilidades cada vez mais baratas para serem usadas, porém, com o valor abaixo de 100% ficarão cada vez mais caras. Força. Determina o poder que as habilidades têm após serem conjuradas. Esses efeitos variam de habilidade para habilidade e entre cada Warframe também. Por exemplo, se uma habilidade causa cura por segundo em você e nos seus aliados, aumentar a força fará com que a vida curada por segundo seja maior do que o valor padrão. Se caso a habilidade forneça um aumento de dano ou armadura, mods de força farão com que elas melhorem os atributos em questão enquanto estiverem ativas. Uma informação importante é que os atributos que regem as habilidades de Warframes atingem todas as habilidades. Então saiba que, se caso esteja querendo fortalecer um atributo de uma habilidade específica, como eficiência ou força, você poderá estar aumentando esses atributos em outras habilidades também. Veja nas descrições de cada habilidade como cada atributo aumentado ou diminuído está modificando-as. Em certos atributos de habilidades, comentei sobre valores acima e abaixo do 100% e pode ter causado alguma confusão. Não se preocupe,
porque quando tiver acesso a mods que possam diminuir certos atributos ao custo de melhorar outros, você já estará avançado no jogo. Esses mods apenas podem ser adquiridos de outros jogadores ou fazendo um desafio que chamamos de Cofres Orokin, o qual explicarei em outros vídeos. Uma coisa importante a se ressaltar é que cada Warframe possui seus números de atributos diferentes entre si. Assim sendo, um determinado Warframe pode iniciar com 600 de armadura, enquanto o outro ter 120 apenas, assim como qualquer outro atributo como vida, escudo, energia e velocidade de corrida. Vale ressaltar também que certas habilidades não dependem somente da força de seu Warframe. Habilidades como Iron Skin do Rhino faz seu cálculo baseado na força, mas também na quantidade de armadura que seu Warframe possui. Outros Warframes como Neja, na habilidade Warding Halo, sua terceira habilidade, dependem também não somente da força e quantidade de armadura, mas também do dano que se recebe no instante de invencibilidade que a habilidade lhe fornece. Ao mesmo tempo, habilidades como a Shadow Shield, habilidade 3 da Warframe Mesa, depende única e exclusivamente da força da habilidade, para que alcance o máximo de redução de dano que ela pode fornecer. E com isso encerramos o vídeo de hoje. Espero que com esse vídeo você agora entenda melhor sobre como cada tipo de atributo influencia no seu Warframe e em suas habilidades, para que possa fazer as melhores escolhas de mods para focar e fortalecer nas habilidades que mais lhe agradam, assim como aumentar a sobrevivência do seu Warframe em suas missões. No próximo vídeo, iremos falar melhor sobre atributos de armas, seus atributos básicos, tipos de danos, status e os mods relacionados. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ter acesso aos próximos vídeos, seja para lhe ajudar ou a um amigo. Compartilhe com quem precisa e deixe seu like, que ajuda muito na recomendação dos meus vídeos pelo algoritmo do YouTube. Faço lives na Roxinha de terça a domingo a partir das 17 horas. Caso tenha dúvidas ou queira jogar conosco, o link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu e fui!